São 8h45. Nós estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Hoje, 1º de maio de 2020, é comemorado o Dia do Trabalhador. E no programa de hoje, homenageando a todos os trabalhadores de todas as categorias, nós abraçamos aqui a todos, né, pelo seu dia, e abraçar aqui o nosso companheiro Leonardo, seu Léo, mais conhecido como seu Léo, que é, né, nosso também companheiro e representa aí a todos os trabalhadores neste momento. E é um grande trabalhador, com certeza, não tenha dúvida. Um abraço aí, seu Léo. Bom dia para o senhor, bom dia para todos os trabalhadores. De volta no programa com o advogado, juiz aposentado e professor, doutor Fernando Miller. E hoje, claro, com a presença do jornalista Aloysio Abreu Barbosa. Aloysio, de volta. Rapaz, você está falando Leonardo, mandar um abração para o Leonardo, né? E, Leonardo, vou contar aqui uma passagem. Flamengo e Grêmio, final da Copa do Brasil, 1997. Eu vou com o Leonardo, final no Maracanã. Eu sou flamenguista, Leonardo também. Igualzinho a você, Cláudio Nogueira. E aí o Flamengo franco favorito, o Grêmio de Filipão começando, né, a carreira. Flamengo ao empate 2-2. O Flamengo perde o título, o empate favorecia o Grêmio. E a saída do Maracanã, que estava lotada, naquela época cabiam de fato 100 mil pessoas no Maracanã, né? E tinham 100 mil pessoas no Maracanã, e sabe aquela pessoa saindo do Maracanã? Parecia um funeral. Aqueles 100 mil pessoas, você ouvia respiração, ninguém falava nada. Imagina. Aí descemos assim a rampa do Maracanã, todo mundo quieto, num silêncio sepulcral. Fomos à estação do metrô, entramos, metrô lotado, ninguém falava nada. E tinha um time do Pará, o Paysandu, de Belém do Pará, que estava fazendo sucesso naquela época. Tinha um ponta-direita, um atacante, chamado Mirandinha, que depois jogou no Corinthians. Sim. Tinha um bigodinho fino, tipo galão dos anos 40, e era veloz. Aí Leonardo não se conteve, o metrô lotado, ele vai e fala: camarada, o Flamengo tem que contratar Mirandinha. Rapaz, vira um camarada tipo flamenguista, negro, no canto do vagão. O braço do cara, o Noronha, era a grossura do meu tronco. A Noronha também? O Noronha, desculpa, o Nogueira, desculpa. Eu peguei o vice-Leonardo. O cara era muito forte, era muito grande e muito forte. O cara era montanha. Camisa do Flamengo, negro, forte. Aí falou assim, Leonardo falou esse negócio, né? Ninguém falava nada. Cala a boca, gordo burro! Rapaz, Leonardo ficou azul, amarelo. Eu falei: Leonardo, você cala a sua boca, porque o cara é muito grande e não dá, não. E esse vagão de metrô vai ficar fechado até o próximo ponto, não tem nem pra onde correr. São histórias aí que ficam, né, Leonardo? Não é nada. Tem história para escrever uns 2 livros, pelo menos. Cláudio é flamenguista também? Não, senhor, eu sou abençoado, eu sou tricolor. Sou vascaíno, né, professor? Sou vascaíno. E essa Covid aí, o Aloysio, veio ajudar um pouco o Vasco, né? Porque o Vasco está na descendente, né? Isso aí parou tudo, vamos ver se agora volta menos ruim. O senhor sabe também que, se for entrar nessas histórias de teoria de conspiração, a Covid foi uma invenção criada porque foi uma coisa que conseguiu parar o Flamengo, né? Porque já estava chato já, né? Tirando o Liverpool, que ganhou da gente na final do Mundial, né? Mas, professor, antes de voltar à entrevista, aqui o João da Costa Cunha ilustra Aloysio na condição de presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Campos e região. Quero mandar um forte abraço para os trabalhadores nesse dia, em especial aos trabalhadores metalúrgicos, e dizer que a luta faz a lei. Professor, esse bloco a crise. O Cláudio tem uma pergunta do bloco anterior que acho que se encaixa. Por favor, começa, Cláudio. Sim.
Obrigado. A pergunta é simples. Sobre essa questão do impeachment, seguindo essa linha de raciocínio, e na possibilidade de um eventual impeachment, onde só o presidente é punido, né, e ele deixa o cargo, entraria o vice. Como é que o senhor avalia? Porque quando o senhor votou no presidente, o senhor estava votando no vice também. Como é que o senhor avalia a possibilidade de Mourão ser um presidente do Brasil aí nessa eventual ocorrência do impeachment? Ele seria melhor do que Bolsonaro? Seria diferente? Cláudio, olha só, é uma coisa meio prematura para a gente avaliar, mas eu tenho visto o Mourão um pouco mais equilibrado, né? Uma postura mais equilibrada do que o Bolsonaro, não sei. Eu acredito que possa possa ter uma outra postura. Mas eu não acredito no impeachment não, sabe? Eu acredito que o processo de impeachment vai acontecer. Vão entrar com o processo de impeachment. Eu não acredito que vá frutificar isso, não. Vamos ver. Eu acho que a gente não tem muito ambiente político atualmente para isso, não. Se tem uma coisa que a história recente do país prova, professor, é que o impeachment só se dá com o povo nas ruas, né? E Bolsonaro ainda tem 30% da população apoiando. Collor e Dilma só caíram depois que o povo foi para as ruas pedir que isso acontecesse, né? Eu vou te dizer uma coisa, eu até temo por uma guerra civil aqui, se for o caso de tirar Bolsonaro. Eu acho que vai haver um confronto sério aí com relação aos apoiadores do Bolsonaro. Eu não gostaria que nós chegássemos a esse ponto, não. Entendeu? Mas vamos lá, o bloco, o que o senhor achou da saída o senhor um ex-colega também, o senhor não é ex-juiz, o senhor é juiz aposentado, mas o Sérgio Moro, ele deixou a magistratura para assumir o ministério, né? Mas o seu ex-colega, né, de magistratura, embora o senhor fosse estadual e ele federal, como é que o senhor viu a saída dele e as denúncias gravíssimas que ele fez em relação ao presidente Bolsonaro? Olha, a denúncia mais grave, na verdade, ela se resume nessa acusação de que o Bolsonaro, com essa nomeação para o novo diretor-geral da Polícia Federal, ele está tentando uma ingerência política na Polícia Federal. Essa é a acusação mais séria. Isso aí vai necessitar de prova, porque agora já foi instaurado um inquérito para isso, né? Nós sabemos. Supremo, né? Hein? No Supremo, né? No Supremo, o Celso de Mello já mandou colher provas para isso, porque o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, pediu a instauração desse inquérito. Veja bem, eu acho que a gente tem que parar para raciocinar um pouco com relação a isso aí. Quando o Augusto Aras pediu a instauração desse inquérito, ele não pediu apenas para apurar essa denúncia contra o Bolsonaro. Ele quer também apurar a conduta do Moro. Os dois estão sendo investigados. Sim. Os dois, né? Porque se o Moro não conseguir provar o que ele falou, ele corre o risco de de responder a um processo por denunciação caluniosa, né? Acusar sem prova, ele vai correr o risco de responder por isso aí. E o Bolsonaro, do seu lado, corre o risco de responder pelo crime de responsabilidade civil e com a consequência também do impeachment. Então, é um inquérito com consequências imprevisíveis e graves. Vamos ver como é que isso vai transcorrer. Ele ontem parece que deu um prazo de 5 dias para que fossem colhidas as provas. Sim. Não é isso? Para que o Moro sim. apresente as provas, né? É uma situação muito preocupante. Vamos ver. Isso aí é uma via de mão dupla, concorda? Porque tanto pode repercutir contra o Moro como contra o Bolsonaro, né?
Eu até tenho minhas dúvidas se, ao pedir a instauração desse inquérito, eu tenho minhas dúvidas. Ele não estaria mais visando colocar o Moro contra a parede? Eu tenho minhas dúvidas. Entendeu? Só falo do Augusto Aras, né? Sim, Augusto Aras. Alguns juristas, inclusive aqui de Campos, eu vou preservar o sigilo da fonte, acharam que a pedido de abertura de inquérito foi muito para acossar o Moro do que o presidente, né? A opinião de alguns juristas da cidade. É o que eu estou imaginando também, entendeu? Agora, estou vendo aqui a entrevista que o Cláudio Nogueira se referiu, entrevista publicada ontem, às 19h39, atualizada às 21h39, que hoje a manchete é a seguinte: Sérgio Moro afirma que apresentará ao STF provas contra Bolsonaro. Em entrevista exclusiva, o ex-ministro da Justiça diz que o governo nunca priorizou o combate à corrupção. Como é que o senhor vê isso? Veja bem, o Moro, ele representava, ele simbolizava esse combate à corrupção, né? O Moro era, vamos dizer, o líder dessa frente aí, desse enfrentamento à corrupção no país. Com a saída do Moro, ficou essa dúvida, essa lacuna aí de como que isso vai acontecer daqui para frente. Nós não sabemos como que esse novo ministro vai se comportar, né? Eu acho temerário agora a gente fazer um juízo de valor disso, né? Porque o senhor foi juiz, Moro foi juiz, talvez até o Moro tenha criado uma coisa que não seja... Até ele aparecer, pelo menos não era assim tão evidente na apreensão popular, daquele juiz especializado em crime de corrupção, né? Ele ainda como professor de direito, como que ele é também como senhor, ele escreveu um estudo sobre a Operação Mãos Limpas na Itália, nos anos 90, que causou também tremendo impacto na Itália, a exemplo que foi a Lava Jato aqui no Brasil, chamada Considerações sobre a Manipulite. Manipulite é o nome latino, né? Mãos Limpas. Em que ele estuda, ele antecipa tudo que depois ele ia fazer com a Lava Jato, né? O senhor chegou a ler esse estudo dele, não chegou? Sim, certo. É quase com receituário, né? Inclusive dizendo que uma operação como a Mãos Limpas, para ser feita na Itália ou no Brasil, não poderia ser apenas jurídica, ela teria que ter apoio da população e apoio da mídia, né? Como de fato aconteceu com a Lava Jato. O senhor imagina com a pessoa, com essa expertise, com esse conhecimento teórico, empírico que ele adquiriu com a Lava Jato, ele não tenha se armazenado das devidas provas para provar o que estava falando antes de falar? Luiz, eu acho que ele vai... Para dizer isso, ele deve ter se baseado em provas. Ele não ia ser maluco de falar uma coisa dessa, ele não ia ser leviano de fazer uma acusação grave dessa ao presidente da República se ele não tivesse como comprovar, não é isso? A Rede Sim. Globo já, no próprio dia, a Rede Globo já apresentou lá uma conversa de WhatsApp dele com uma deputada, não é isso? Em que a deputada se refere à questão do Moro poder estar negociando a ida dele para o Supremo, e que ele respondeu: prezado, eu não estou à venda, né? Não teve essa passagem? Quer dizer, essa deputada depois, inclusive, se manifestou aborrecida com isso. É a Carla Zambelli. Isso mesmo. Mas então eu acho que ele tem que ter provas. Não é possível ele falar uma coisa dessa se não tiver prova, né? Vamos ver. Tem 5 dias para que ele apresente isso. Acho que essa conversa de WhatsApp que ele teve com essa deputada não é suficiente para comprovar o que ele está dizendo, não. Ele vai ter que ter uma prova mais consistente para isso.
Ele diz na entrevista na Veja que ele tem, né? Agora, o Moro, ele foi considerado por muita gente como algoz do Lula, né? Por ter dado a condenação que levou à prisão do ex-presidente, né? Ficou preso mais de um ano. Sim. Até a decisão do Supremo que reverteu o entendimento constitucional do cumprimento da sentença prisional em condenação de segunda instância, o que fez ele sair da cadeia. Ele não foi inocentado, né? É bom frisar isso. E tem depois uma segunda condenação na Lava Jato e é réu mais 6 ações penais no âmbito da Lava Jato e no âmbito da Operação Zelote, né? Que estão para ser julgadas aí. Mas, enfim, o senhor não... se Moro foi considerado o algoz do Lula, eu só acho que ele pode ser, no futuro, considerado o algoz do Bolsonaro também? Essa questão do Moro ser algoz do Lula, nós não podemos concordar com isso, porque nós temos que pensar o seguinte: a sentença do Moro, ela foi confirmada pelo STJ e a pena do Lula foi até agravada. O STJ não apenas confirmou o TRF4. No TRF4, isso, perfeito. Então, no órgão colegiado que não apenas confirmou a sentença do Moro, como agravou a pena. Então, o Moro não pode ser visto como algoz do Lula. Senão ele teria sido absolvido no recurso que foi interposto no TRF. Agora, essa questão dele ser algoz do Bolsonaro, ele trouxe um problema sério realmente para o Bolsonaro, né? Tudo vai depender agora da exibição das provas nesse período aí dos 5 dias que ele tem para isso. Vamos ver. Como também está nesse bloco, essa coisa que a gente já falou no bloco anterior, que é o eixo da saída do Moro, né? Que a saída do Valeixo, que tinha trabalhado, delegado federal, que havia trabalhado com ele lá em Curitiba, e ele nomeou o diretor da Polícia Federal. O Bolsonaro, ano passado, fez um tubo de ensaio para tirar o Valeixo. O Moro já havia riscado no chão o seu limite, que se o Valeixo saísse, ele sairia também. E cumpriu isso agora, quando o Bolsonaro tentou novamente, e de fato tirou o Valeixo, né? E o Moro mostrou que o motivo, ou pelo menos o motivo final, teria sido a investigação do Valeixo, da Polícia Federal, né, sobre deputados do Centrão, Centrão que tá no eixo do Mensalão, os partidos do Centrão, inclusive o próprio Bolsonaro é do PP, que era um dos partidos envolvidos, foi o partido mais envolvido no Mensalão, não foi nem o PT, foi o PP, e Bolsonaro pertencia a esse partido. E após a investigação sobre esses deputados do Centrão, com os quais o Bolsonaro agora está querendo voltar a caminhar para ter uma maior representatividade no Congresso, que teria dado a gota d'água para que o presidente insistisse em tirar o Valeixo e gerando a saída do Moro. Como é que o senhor vê isso? Bom, veja bem, o Moro, quando anunciou a renúncia dele, ele disse: o problema não é o nome, não é propriamente o nome, não é quem colocar no lugar do Valeixo, é por que tirar o Valeixo, né? O motivo é que ele não concordou, não havia motivo, não havia uma razão para a saída do Valeixo. Ele disse: a única razão seria realmente a intenção do presidente em influir politicamente na Polícia Federal. E o Bolsonaro, ele acabou se complicando, na minha opinião, quando ele veio na parte da tarde fazer aquela entrevista coletiva em que ele confessou que ele queria uma pessoa como diretor-geral da Polícia Federal a quem ele tivesse acesso para obter informações diárias. Eu preciso de um relatório diário, mas como que a Polícia Federal vai ter que prestar essas contas diariamente ao presidente? Quer dizer, ali ele meio que
se comprometeu, porque ele está... eu entendi que ele confessou que estava querendo, realmente, a intenção dele era obter informações da Polícia Federal que, segundo ele, estavam sendo dificultados para ele. Quer dizer, ali eu acho que por isso é que o Alexandre de Moraes, inclusive, explorou isso na decisão dele. É verdade. Explorou isso na decisão dele. Eu li a decisão do Alexandre de Moraes toda, é uma decisão muito bem dada. Eu digo a você, hein, é uma decisão de 15 laudas, eu li ela toda, em que o Alexandre de Moraes explora isso e diz isso, que a Polícia Federal ela não é um órgão de inteligência da presidência. Ela é uma polícia judiciária, prevista como tal na Constituição Federal, e aí vai caminhar nesse sentido, entendeu? Esse inquérito vai caminhar nesse sentido. É verdade. Quem também analisou e foi entrevistado aqui pelo programa ontem, analisou também sobre esse prisma, e também já vi analisado isso para o blog que eu pedi para ele fazer uma análise, o promotor de justiça Vitor Queiroz, promotor do Ministério Público Estadual de Campos. Sim, eu quero até aproveitar para elogiar. O Vitor é um excelente jurista, grande promotor. Eu, embora seja leigo, concordo com o senhor e acho que, sobretudo, enquanto pensador, o Vitor tem essa capacidade pré-socrática, né, renascentista, de fazer a ponte do seu conhecimento, da sua área específica, com outras áreas de conhecimento, né, que é às vezes até mais difícil do que ser um grande quadro na sua área. Ele faz muitas pontes entre o conhecimento jurídico com outras áreas de conhecimento. Foi uma entrevista muito boa. Mas ele concorda com o senhor, sobretudo nesse ponto, que o Alexandre de Moraes ele usou, mais do que as denúncias do Moro, ele usou o pronunciamento cadeia nacional do próprio presidente da República, que admite que quer as informações. Inclusive transcreve isso, né, na decisão dele. Transcreve isso. Aliás, o Alexandre de Moraes, eu acredito que vocês saibam disso, o Alexandre de Moraes é um constitucionalista, autor de livro de direito constitucional, é um jurista que tem nome nessa área de direito constitucional. Entendeu? A decisão dele é muito bem fundamentada. Mas agora, veja bem, a pergunta que eu fiz ao Vitor ontem, e faço ao senhor também, se o próprio presidente admite que ele quer mudar para ter acesso, para transformar a Polícia Federal numa espécie de uma Gestapo, numa polícia política, de ter ingerência sobre e acesso, e tutelar politicamente a atuação da Polícia Federal, e ele admite que quer proximidade, que quer relatório, que quer saber, isso não independe do nome que ele indicar. Quer dizer, o dolo dele não está manifesto e torna qualquer indicação dele, que é uma prerrogativa constitucional do presidente, passível do mesmo questionamento? Sim, veja bem, ele tem o poder de trocar o diretor-geral da Polícia Federal, isso é atribuição dele, ele tem esse direito. O problema é que esse diretor que ele indicou, eu esqueço o nome dele toda hora, é Alexandre Ramagem. Ramagem. Ele é conhecidamente ligado à família do Bolsonaro, entendeu? Então isso aí diz no sentido de que ele vai ter uma maior facilidade junto a esse novo diretor. Né? Foi o que o Moro enfatizou. Né? Enfim, eu acho assim, que está tudo... há fortes indícios de que ele realmente quer interferir politicamente na Polícia Federal. Há fortes indícios disso aí. E isso aí, Luiz, isso aí é muito grave. Isso aí é grave. Isso aí é motivo de impeachment. Entendeu? Professor, e também a gente tem notícias, o Correio Brasiliense traz uma matéria boa sobre isso, que além de estar investigando deputados do Centrão, da velha política, aos quais Bolsonaro agora está se aproximando, que já mandaram dizer que querem ministério, inclusive a chefia da vigilância sanitária em plena crise da pandemia da Covid-19, não sei se você teve oportunidade de ver, está sendo negociada, pela nova política, entre aspas, com a velha política,
Você tem investigações também da Polícia Federal muito próximas aos filhos do presidente. Sim. Você tem a questão da rachadinha do Flávio Bolsonaro na Alerj, que se tornou questão de Justiça Federal quando ele foi eleito senador da República, né? Sim. Ele teria cometido esses crimes ainda como deputado estadual, mas ele é eleito senador, então isso sobe de instância, de jurisdição, né? Vai para a Justiça Federal pelo cargo dele. E você tem, como o senhor se referiu já nesse programa, as investigações da Polícia Federal muito próximas a Carlos Bolsonaro como comandante do chamado Gabinete do Ódio, que é alvo também de uma CPMI no Congresso. Né? São duas frentes, uma investigação parlamentar no Congresso e uma investigação da Polícia Federal, que, segundo o Correio Brasiliense, estaria muito próximo de Carlos Bolsonaro, que comandaria esse Gabinete do Ódio, que cria e dissemina fake news pelas redes sociais, e seria patrocinado e funcionaria dentro do próprio governo federal. Então, essas investigações também se aproximando dos filhos do presidente não seriam também um motivo para que ele tentasse tutelar politicamente a Polícia Federal? Exatamente. Foi isso que o Moro falou. Foi isso que o Moro disse. Que essa interferência que ele pretende ter na Polícia Federal vai de encontro à ideia dele de blindar os filhos, entendeu? Blindar os filhos. Isso é uma coisa que também preocupa muito, né? Aí surge essa questão do desvio de finalidade, do ato de nomeação. Mas aí se me permite, eu vou insistir nessa pergunta. Se esse desvio de finalidade, como o Alexandre de Moraes colocou na sentença dele, e o senhor ressaltou que leu a sentença toda e achou muito bem fundamentada, o fundamento dela, baseado nas declarações do próprio presidente, não independem do nome em que ele indicar, elas não continuam sendo válidas para qualquer outro nome? Não, sim, continua sendo válido, mas o nome, ele fortalece esse indício, né? Que se ele quer ter ingerência na Polícia Federal e ele nomeia uma pessoa ligada a ele, quer dizer, isso aí, o indício se torna mais forte. É claro que, mesmo que se fosse outro, isso não afastaria essa hipótese da influência, da ingerência política. Mas o nome vem fortalecer essa ideia, na minha opinião. Professor, são 9h12, a gente já passou aí do horário do... Alguns minutinhos. Eu só queria, Luiz... Pois não. Que, como eu disse no bloco anterior, que quando se perguntou da empatia ao Bolsonaro pelas atitudes dele, pelas medidas tomadas durante a pandemia, eu cheguei a mencionar a questão dos comerciantes que poderiam estar, vamos dizer, apoiando essa ideia da flexibilização do isolamento. Mas eu quero esclarecer o seguinte, eu não estou com isso criticando o comerciante de forma alguma. Eu acho assim que os comerciantes têm que estar realmente apreensivos, têm que estar preocupados, porque isso vai gerar um problema gravíssimo na economia do país, sem dúvida nenhuma, não é? E nós temos que ver o interesse de cada um. Eu acho que isso aí, nós não podemos ter esse juízo de censura com relação aos comerciantes, não. Entendeu? Não, eu concordo com o senhor e complemento também que não é só dos comerciantes, é dos empresários em geral, né? Porque todo mundo está dos empresários em geral. Eu acho que é muito feliz aquela charge que rodou o mundo todo de uma primeira onda de um tsunami vermelha vindo com a Covid e a segunda onda maior, que é a recessão econômica vindo atrás. Porque seguramente essa recessão que vai vir vai ser maior do que a recessão de 2008 com a explosão da bolha imobiliária dos Estados Unidos, né? Ela vai ser mais grave, né? Vai, com certeza. Preocupante mesmo. E ressaltar também que eu, enquanto jornalista, meu blog, fomos os primeiros a noticiar esse protesto dos comerciantes em Campos. Eu fui o primeiro a noticiar isso, né? Que eles estavam organizando protesto, que iam organizar protesto. E demos ampla cobertura
E é lógico que não se pretende julgar ninguém, embora todos os números científicos afirmem que o isolamento horizontal é a única maneira de você tentar minimizar as mortes que ocorrerão com a pandemia, né? Certo, com certeza. Professor, eu lhe agradeço demais a entrevista. E a pergunta dos comerciantes foi de um ouvinte, né, que perguntou aqui, o Maurício Batista. E ele também aqui, faço minhas palavras dele aqui no final, agradecer a belíssima entrevista esclarecedora do Dr. Fernando. E dizer-lhe que as pessoas inteligentes sempre questionam o atual estado das coisas. Faço minhas palavras dele, parabéns pela entrevista. Eu quero, Aloysio, agradecer não apenas essa oportunidade desse convite de vir aqui participar com vocês desse bate-papo, para mim foi uma honra grande, e quero finalizar elogiando o trabalho jornalístico que vocês vêm fazendo na Folha da Manhã, entendeu? Vocês são merecedores de elogio, vocês estão dando sequência ao trabalho bonito que o seu pai fez no jornalismo, né, de Campos, e trazer essa palavra de incentivo para que vocês possam continuar trabalhando dessa forma como vocês fazem jornalismo aqui. Parabéns. Obrigado, professor. Como é que passou o tempo? Não passou, o tempo voou. Parece até aquele fla-flu decisivo. Aloysio, então... Em respeito ao professor Fernando, é Vasco-Flamengo. Vasco-Flamengo. Pode ser. Perfeito. Que foi o melhor jogo do Brasileiro do ano passado. Vasco-Flamengo 4x4. Eu só quero... Vamos ficar com essa, pelo menos, com essa aí, né? Com esse fechamento aí. Perfeito. Bom, mais uma vez, então, professor, muito obrigado ao senhor. Eu, com todo respeito e pedindo licença ao senhor, fazer um agradecimento aqui especial à doutora Margarete, tá? Muito obrigado, bom dia para ela obrigado. Aí. E aliviar a barra do senhor também aí. Acordou cedo. Acordou cedo. Não, mas não que tenha feito nada de errado, não. É só porque colocou a primeira dama para acordar cedo também. Entendeu? Então, dê um abraço nela aí por toda a nossa equipe. Tá certo, um abraço a vocês. Muito obrigado aí pelo convite. Obrigado ao senhor por nos enriquecer aqui com essas informações, Aloysio. E como a gente vem falando durante todo esse tempo de pandemia, o quanto é importante o trabalho da imprensa, e a gente fala sobre o nosso trabalho e a imparcialidade na formulação de todo o trabalho, né? Seja no jornal, na rádio ou na Plena TV, nos nossos sites, blogs, enfim, nossas páginas, é tudo para esclarecer e para levar informação esclarecedor, tão clara quanto a visão do professor, do juiz aposentado e também advogado, o doutor Fernando, tão clara e límpida quanto a dele, né, para que a gente possa formar a nossa opinião e tomar as devidas precauções com as nossas vidas. É somente isso. E também eu acho que um exemplo que o professor Fernando deu, um homem da carreira brilhante que ele tem no judiciário, também no magistério e na advocacia, é que você tem que aprender, não ter compromisso com o erro quando ele se revela, né? Acho a maior lição de sabedoria e de humildade que todos nós devemos aprender e ter e reconhecer, né, que as coisas mudam, né? A vida é essa, a vida é aprender com nossos... A democracia é isso, né? Aprender com os erros e seguir em frente. Perfeito. É isso. Bom, gente, um abraço, então. Um abraço. Mais uma vez, foi um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado mais uma vez, um abraço. Aloysio, um abraço também e bom fim de semana aí, bom final de semana, e semana que vem estaremos aqui com o jornalista Arnaldo Neto. Arnaldo Neto, semana que vem está com vocês, eu vou descansar um pouco, vou poder acordar mais tarde.
Então tá bom. Tá certo, então. Bom final de semana aí. Boa sexta-feira e bom final de semana. Obrigado. Bom final para todos. Obrigado. Tchau. Muito Obrigado. bom. Tá aí, portanto, Folha no Ar, primeira edição, que volta segunda-feira às 7 horas da manhã. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Sem exame